O Orquidário Municipal de Santos é um dos meus lugares preferidos. O ambiente daqui é ideal para fazer uma pausa e recarregar as energias. Inclusive, essa chuva de hoje me fez lembrar de um tema muito importante: o ciclo da água na natureza. Você já parou para pensar que a existência da água no estado líquido depende da temperatura da atmosfera? Se esquentar demais, ela vira vapor. Se esfriar muito, vira gelo. Existe um fenômeno natural que regula a temperatura em todo o planeta. É o efeito estufa. Quem vai explicar para nós como funciona esse fenômeno é o professor Fernando Martins. Ele é pesquisador de mudanças climáticas ligado à Unifesp e ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. O efeito estufa é uma maneira que a natureza tem de manter o nosso planeta numa temperatura confortável para a vida. Então a energia entra durante o dia, aquece o planeta e depois essa energia vai sendo liberada aos pouquinhos para o espaço, porque a gente tem uma atmosfera em volta que funciona como um cobertor. Então, em vez de perder tudo rapidamente, a gente vai perdendo aos pouquinhos. Então, a Terra não esfria rápido. Então, a temperatura média da Terra fica em torno de 14 graus, né? Que é uma temperatura adequada para manter a vida no nosso planeta. Só que, o que acontece? Se eu mudo a quantidade de alguns gases que estão na atmosfera, ela vai poder absorver mais calor e vai ficar mais quente do que normalmente ficaria. Tá? Então esse é o efeito estufa. O que está acontecendo é que a gente mudou a atmosfera, a gente está injetando gases na atmosfera que tem essa capacidade de absorver calor, e aí esse calor a mais que absorveu torna a temperatura do planeta um pouquinho mais quente. Que gases são esses? Tem alguns gases que a gente chama de gases de efeito estufa. Esses gases de efeito estufa, os principais são o CO2, que a gente chama de óxido de carbono, o monóxido de carbono, o metano, o CH4. Todos esses gases, a maior fonte de emissão desses gases é a queima de combustível fóssil. Então, se a gente queimar gasolina, queimar petróleo, queimar óleo diesel, queimar carvão, todos esses combustíveis fósseis, quando eles liberam a energia por meio da combustão, eles emitem esses gases. Esses gases vão para a atmosfera e vão ficar na atmosfera durante um tempo. Alguns mais tempo, outros menos tempo, mas ao tempo de permanência deles, eles vão estar aquecendo e mantendo a Terra um pouco mais quente do que é o natural quando a gente não tinha essas emissões. Quando a gente coloca nossos resíduos domésticos, os resíduos urbanos em aterros sanitários, essa matéria orgânica ela vai degradando com o tempo e vai emitir metano, CH4, um átomo de carbono e 4 de hidrogênio. Então, esses gases também são gases de efeito estufa que são produzidos em decorrência de a gente produzir lixo e ter que armazenar esse lixo, descartar esse lixo em aterros sanitários. Quando a gente consome etanol, por exemplo, a gente diz que é um combustível renovável mais limpo. Por quê? Porque como ele vem de plantas, a gente utiliza a cana, por exemplo, a cana absorve um pouco dos gases de efeito estufa e depois, quando a gente queima a cana, a gente devolve isso para a natureza. Então tem um balanço que agride menos que o consumo de combustível fóssil. A gente tem aquele órgão que a gente chama de PCC, que é uma instituição da ONU, que reúne os países, todos os países do globo, praticamente, mais de 190 países, que se reúnem periodicamente para discutir essa questão. O Acordo de Paris, por exemplo, foi firmado e foi homologado por mais de 190 países, com a intenção de manter a temperatura da Terra só 1,5 grau ou até 1,5 grau acima daquilo que era nos anos de 1850 a 1900. Que é quando a gente consumia pouquinho combustível fóssil. O que esse acordo quer? Que a gente controle as emissões para manter a temperatura só 1,5 grau acima daquilo que era observado antigamente. A vida toda do planeta está acostumada com essa faixa de temperatura que a gente tem. Não só os seres humanos, tem toda a biodiversidade, as plantas, os animais marinhos, animais terrestres,
está acostumado nessa faixa de temperatura. Se a gente aumenta e vai aumentando sempre, o que acontece é que a gente vai ter que se adaptar a essas novas condições. Então a gente vai perder muito vida, biodiversidade vai diminuir muito, porque plantas deixam de resistir ao calor, animais deixam de resistir ao calor. Isso tem impacto na saúde humana. A gente vê que com as ondas de calor, né, muitas pessoas indo para hospitais, morrendo por causa do calor, né, principalmente idosos. Então, tudo que a gente está acostumado hoje vai ser afetado. Produção de alimentos. Então, a gente não vai conseguir produzir alimentos da mesma forma que a gente produz hoje, talvez na mesma quantidade. A questão da água, da precipitação, dos desastres naturais, que vão se tornar mais intensos. Então, outra adaptação que vai ser necessária é fazer. As questões ambientais, em geral, elas vão ser afetadas. E as questões econômicas, com certeza, porque toda a parte de comércio entre países, tudo isso depende também do mar, das condições de plantio para a produção de alimentos. Tudo isso é afetado com o aumento da temperatura do planeta. O principal fato que a gente pode agir é reduzir o consumo de energia. Tá? Agora tem outro. Quando é que a gente consome energia? Não é só andando de carro. É comprando um celular, é comprando uma TV, porque para fabricar esses produtos também consome energia. Então, toda essa questão de consumo é um aspecto que precisa ser considerado. Outro ponto é a forma como a gente produz esses produtos, ou até os alimentos. A gente tem que desenvolver tecnologias que tornem a pegada de carbono desses processos menor. Quer dizer, a gente continuar produzindo com menor emissão de gases de efeito estufa. O Orquidário Municipal de Santos é um parque zoobotânico. São 3.500 orquídeas de 120 espécies diferentes, 500 animais de 70 espécies, além de toda essa vegetação com lagos e flores. Aqui nós encontramos uma pequena amostra da diversidade da Mata Atlântica. É um lugar inspirador, ideal para pensarmos sobre a importância de preservar o meio ambiente, não é mesmo? Até a próxima!